que tudo enche em todas as coisas. Não é maravilhoso, irmão? Então, quem sobretudo vai focar em Cristo Jesus e seu corpo é Paulo. Nós temos ainda uma última relação para abordarmos daqui a pouco. Nós estamos ainda dentro do nosso tempo. Então nós vamos ler uma ilustração, pelo menos, sobre Cristo Jesus e o seu corpo, na linguagem daquele que sobretudo faz essa ênfase, Paulo. Então vamos abrir em 1 Coríntios 12. Vamos ler a partir do verso 12. Doze, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Irmãos, nunca iremos nos cansar de falar um pouco da beleza desse versículo, Coríntios 12, 12. Porque aqui o termo Cristo é usado de uma maneira interessante e única. Observe que não está se referindo a Cristo Jesus pessoal. É impossível. Porque aí ele está falando de um Cristo corporativo. Por isso ele não usa a palavra Jesus Cristo. Porque não está falando da pessoa de Jesus Cristo. Ele está falando do Cristo. Você compreende a diferença? Ontem nós buscamos, nas palavras de Paulo, nos ensinos das epístolas de Paulo, nomear, digamos assim, esse Cristo como um novo homem de uma nova criação. Foi o que fizemos ontem. Esse novo homem de uma nova criação, ele é coletivo. Ele não é um novo homem pessoal, é um novo homem coletivo. Ele tem Jesus Cristo como cabeça e um corpo de muitos membros, que é o seu corpo. Cabeça é Cristo, a igreja é o seu corpo. Então esse é o novo homem coletivo, corporativo, da nova criação. Quando esse novo homem foi criado? Já lemos Efésios 2. Criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz na cruz, como já vimos, né? Então é sobre esse homem coletivo que Paulo está falando aqui. Então ele está dizendo, esse corpo tem muitos membros. Todos esses membros constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Muito evidente que ele está tratando do novo homem, da nova criação. Mas vamos um pouco mais nos versos seguintes. Pois, olha o homem coletivo aí. Em um só Espírito, todos nós. Se ele coloca aqui esse pois, ele está fazendo uma conclusão. E se ele coloca esse nós, ele está dizendo que esse homem aqui é coletivo, não é pessoal. Não é Jesus Cristo pessoal, é um homem coletivo, novo homem da nova criação. Nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Verso 14, até o verso 25, para ganharmos tempo, não temos muito mais, eu queria selecionar algumas sessões com os irmãos, 4 sessões. Busque meditar por você mesmo, não vamos ter tempo de entrar nos detalhes, que vão nos ajudar muito na visão de Paulo sobre o corpo, ou nessa relação Cristo e o corpo. 4 aplicações muito específicas para nós, nessa relação Cristo e seu corpo. Então, vá olhando para a sua Bíblia aí, por favor. Verso 15 e 16. Homem coletivo, então, Cristo Jesus corporativo, Cristo corporativo. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 2 versículos. A ênfase de Paulo aí é que nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, muitos membros, nem todos têm a mesma função, versos 15 e 16. Por isso a primeira tarefa, a primeira necessidade que Paulo menciona para nós como membros desse corpo é que nós devemos assumir as nossas próprias responsabilidades no corpo. E não perguntar ao Senhor por que ao invés de me fazer ouvido, Ele não me fez olho. Então os versos 15 e 16 são muito claros. E outras vezes também já usamos essa analogia para os irmãos. Imagine,
Se nós, por descontentamento, pudéssemos arrancar essa orelha daqui e colocá-la aqui, para que ela fizesse a função do olho, que danos nós estaríamos provocando no corpo? Primeiro, o corpo teria dificuldade de ouvir, porque o ouvido não está no seu lugar. Segundo, o corpo teria dificuldade até de ver, porque está entrando alguém numa função para a qual ele não tem equipamento. O Espírito Santo é quem equipa para os diversos serviços no corpo de Cristo. Está aí nos primeiros versículos de Coríntios 11. Há muitos serviços, há muitas realizações. Então, esse equipamento vem do próprio Espírito Santo. Então, o primeiro encorajamento de Paulo, nos versos 15 e 16, é que nós assumamos as nossas responsabilidades. O olho é olho, o ouvido é ouvido, o olfato é olfato. Nós costumamos apreciar muito o olho. Ninguém, quando nós chegamos perto, vai olhar em primeiro lugar nosso pé, não é assim? Só se estivermos usando um sapato muito extravagante, não é? Do contrário, a primeira coisa que as pessoas vão buscar olhar em nós é o nosso olho. E o olho é bonito, e o olho tem cor, não é? E o olho tem expressão. Mas e uma orelha? Ninguém chega em você também e vira de lado assim, deixa eu ver sua orelha, não é? Por isso nós desejamos ser olho no corpo de Cristo, olho, visão espiritual, que maravilha, profeta, olho, visão. Mas irmão, se você estiver dirigindo o seu carro e vier uma carreta desgovernada atrás, e você está lá ouvindo sua música tranquilo, dirigindo o seu carro, seu olho não vai adiantar para nada quando essa carreta tocar a buzina e o seu ouvido escutar e desviar o teu carro. O ouvido salva o corpo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você entrar na sua casa e tiver vazamento de gás, teu olho não vai te salvar, e nem seu ouvido. Seu olfato vai te salvar, para que a casa não exploda. Cada membro no corpo tem uma função. E o Espírito Santo concedeu o equipamento necessário. Equipamento oftálmico, equipamento auditivo, equipamento de olfato. Assumamos as nossas responsabilidades. Irmãos, é triste vermos no corpo de Cristo como pode haver disputas de funções. Que o Senhor guarde nossos corações e nós busquemos diante dele, na medida que a vida cresce, onde o Senhor está nos designando no corpo de Cristo. Então essa é a primeira coisa, assumindo responsabilidades. Olha o verso 17 e 18 agora, rapidamente. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs. Deus é quem dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se nós falarmos para o Senhor, sua obra não tem alça, para usar a linguagem do profeta, isso é ofensivo ao Senhor. Porque alguns vasos têm alça, outros vasos não têm alça. Verso 17 e 18. Aceitar limitações. Se nós não somos ouvidos, nós não somos ouvidos. Deus dispôs os membros conforme lhe aprouve. Aceitar limitações. É tão importante para nós, irmão. Se o outro irmão tem feito maravilhosamente uma função que não é a nossa, o que nós temos que dizer é: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor dispôs os membros no corpo como te aprouve. E nós temos sido enriquecidos e temos sido abençoados pelos nossos irmãos e pelas nossas irmãs. Terceiro elemento nesse contexto, versos 21 e 22. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Como poderíamos chamar isso aqui? Apreciando a função de outros. Não apenas assumindo responsabilidades, não apenas aceitando limitações, mas apreciando a função de outros. E por último, olha o verso 24 e 25. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus
coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, a ênfase aqui é preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz.